Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tá tudo bem? Desculpe aí os 2 minutinhos que eu me enganei aqui para entrar, mas está tudo certo. Podemos começar? Acho que sim, né? Sim. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E o nosso assunto é esse aqui. Medicina baseada em evidência e medicina intensiva a partir da discussão de casos clínicos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre medicina intensiva, que, digamos assim, é a área que eu atuo, né? Já atuei durante anos e anos e anos. Hoje eu atuo mais na discussão de caso, coordenação técnica, mas continuo estudando medicina intensiva, né? Como clínica médica também. Vocês estão vendo o slide? Vamos sim, professor. Então, olha só para a gente iniciar a discussão, está aqui um caso clínico. Uma senhora de 60 anos foi admitida pelo pronto-socorro com o diagnóstico de sepse e hipotensa, sendo levado para a UTI. Né? Feito prescrição da paciente na UTI. Quando eu admito um doente, está aqui o modelo de uma prescrição, né? Que deve ser feita. E está aqui alguns itens da prescrição que eu coloquei. Né? Dieta, albumina, adrenalina, amicacina. Né? Eu vou interromper só para conversar com vocês aqui um pouquinho. Quando eu admito um doente para ser tratado, a partir do momento que eu faço o diagnóstico, eu vou me reportar a isso no prontuário do paciente, né? Vou ver o doente, vou examinar o doente, vou ver os exames que eu pedi, interpretar os exames, né? História, exame físico, exame complementar, e aí eu tenho o diagnóstico feito, né? Na medicina intensiva isso tem que ser feito rapidamente, com objetividade, e eu decido internar o doente. Quando eu decido internar para tratamento, isso vai virar uma prescrição. Então, eu vou escrever lá no prontuário do doente por que eu estou admitindo, qual é o diagnóstico da doente, e fazer uma prescrição para que a equipe de saúde, leia-se enfermagem, né, possa aplicar, né, fazer aqueles itens que eu estou colocando ali na prescrição. Até aí tudo bem? Alguma coisa diferente? Não, né? É assim que nós procedemos sempre, né? Admiti um doente, fiz o diagnóstico, vou tratar o doente. Tratar o doente significa fazer uma prescrição. Os itens que eu coloquei ali na prescrição, eu vou voltar aqui para mostrar a vocês. Vamos lá, compartilhar a tela. Eles são apropriados para esse modelo de paciente? O que vocês acham? Tem só 4 itens ali, eu podia botar 15 itens ou mais, né? Então, eu botei 4 só para a gente iniciar a discussão. Esses itens são apropriados? O que vocês acham? Sim ou não? E por quê? Vamos escolher um aqui que está na sala. Professor, eu não entendi, só uma pergunta. Apropriada para quê? Para tratar a doente que eu estou internando. Se eu fiz Você uma... pode voltar no caso, por favor? Lógico. Vou voltar, João. Mas veja bem, eu estou fazendo a prescrição de um doente que eu internei. Né? Eu não estou surgindo com a prescrição do nada. Vamos lá, vou botar aqui novamente. Está ali. É essa doente. Acredito que pode seguir sim com a prescrição, até porque ela está internada na UTI, os medicamentos são passados intravenoso, já que ela está internada, fica mais fácil. Você concorda que a prescrição está apropriada? Eu vou voltar à tela aqui. Está ali a prescrição que eu comecei a fazer.
Eu não tenho certeza, mas acredito que esteja assim, pessoal. É, Teria que combinar a micacina com outro antibiótico? é possível. É possível, depende de uma série de itens aí para a gente discutir. Então, E já essa vou... sepse, Oi? Oi, a Luiz. sepse também, essa albumina é justificada pela sepse, professor? É um outro item a ser discutido. Então, já vou adiantar para vocês. O que eu coloquei ali está tudo errado. Tudo errado. Não, eu estou colocando de propósito, errado. Errado. E eu quero dizer para vocês assim, quando eu faço a prescrição de algum item para tratar um doente, isso é fruto de medicina baseada em evidência. É fruto de medicina baseada em evidência. Eu não estou inventando nada para fazer para o doente. Eu estou colocando opções de tratamento que serão administradas, né, que eu vou prescrever, e essa prescrição ela é baseada em medicina baseada em evidências. Vamos lá. Vou voltar aqui. Vamos lá, onde é que eu estou aqui? Está aqui. Estou aqui. Então, aqui, ó. Essa prescrição médica, a partir do momento que eu faço o diagnóstico, ele está dentro do que a gente chama de competência médica. Eu tenho que ter conhecimento, informação, saber o que e por que fazer, habilidade técnica, porque a minha doente vai precisar, né, a partir do momento que ela está grave, eu preciso lançar mão de procedimentos, né, de suporte à vida, isso inclui habilidade técnica e atitude também, que eu vou optar por fazer. Né? É uma área de atuação que eu resolvi escolher para exercer a minha atividade profissional. Está ali, feito prescrição, na UTI foi oferecido suporte de vida, intervenções terapêuticas, incluindo reposição com fluidos, drogas vasoativas e início de antimicrobianos. Então, ali tem algumas opções que foram oferecidas à doente, a partir do momento que ela foi internada. Então, vejam bem, vamos lá. Questões a serem respondidas. Fluido, repor fluido, qual? Quanto repor? Droga vasoativa, qual? Quando? E que drogas antimicrobianas prescrever? Apenas um item desse, né? Por que repor fluido intravenoso nesse contexto? Qual fluido? Qual acesso vascular utilizar? Como e quanto repor? Algum risco? Onde eu encontro essa informação? Então, vamos aqui interromper o compartilhamento para conversar. Vejam, um item da prescrição, que eu vou colocar na prescrição, é fruto de medicina baseada em evidência. É fruto de ciência, é fruto de publicação científica, que chega para mim, né, e eu tomo essa atitude de prescrever fluidos para tratar a paciente, né, de uma determinada maneira, escolhendo um determinado fluido, diante da condição clínica da paciente, né, por tal acesso vascular. Isso tudo eu resolvo, mas eu estou resolvendo baseado em informações que estão armazenadas, que eu previamente obtive conhecimento e são oriundas de publicação científica. É lógico que na hora ali, que eu estou diante da doente, que eu vou fazer a prescrição, não é a hora apropriada para eu correr atrás dessa informação. O ideal é que essa informação eu já tenha ela previamente. Né? Porque aquilo eu faço todo dia. Dentro da UTI, eu tenho seguidamente o doente chocado para tratar. Secundária é uma infecção. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Mas o fato de eu saber hoje o que fazer não significa que eu saiba o que fazer daqui a 6 meses. Pode ser que tenha mudado alguma coisa. Então, o que eu preciso? Eu preciso continuamente procurar informações qualificadas que possam me ajudar a decidir o que eu vou fazer ali com a minha paciente que está ali na minha frente. Se eu não tratar, ela evolui para o óbito. Então, eu me referi a um item só, fluido. Alguém pode me ajudar? Como é que eu resolvo isso? Vocês estão no 6º período, então estão no meio do curso ali. Eu não posso cobrar isso de vocês, vocês estão aprendendo. Mas alguém tem alguma noção de como que faz, como que não faz, como é que eu resolvo, como é que eu não resolvo? A nossa disciplina
é para aprender a buscar informação. Aprender a buscar informação. E eu já estou dizendo para vocês que, nesse caso específico, essas informações eu tenho que tê-las já, de uma certa maneira, arrumadas para eu poder prescrever. Eu não posso chegar ali, me dar um papel ou no computador, prontuário eletrônico, eu vou fazer a prescrição, ficar travado, eu não sei o que eu coloco. Como item 1, como item 2, como item 3. Quer dizer, eu sou um médico que eu não sei fazer uma prescrição. Então, não é médico. Vai para casa, vai dormir, vai descansar, vai ver Netflix, mas não vai exercer atividade profissional dentro da UTI. Né? Então, a gente tem que... Esse conhecimento tem que se transformar em uma intervenção terapêutica, com uma lógica. E essa lógica é a lógica da ciência. É a medicina baseada em evidência. Alguém pode me ajudar aí? Como é que eu prescrevo fluido para o doente? Por que eu tenho que prescrever? Tem que... Porque a paciente está hipotensa, então tem que prescrever para dar volume? Sim, está certo o seu raciocínio. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho que... Veja bem, as intervenções terapêuticas que eu vou decidir, elas são baseadas a partir do momento que eu faço um diagnóstico. Né? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, para que a gente possa andar um pouquinho. Né? Vamos lá. Aqui. Eu tenho aqui, eu tenho uma doente que está evoluindo com uma infecção e choque. Né? É choque secundário à infecção. Isso tem um nome, chama-se choque séptico. O que é choque? O que é choque? Está escrito ali, conceito de choque, redução intensa generalizada da perfusão tecidual efetiva inicialmente reversível, que quando torna-se prolongada leva a lesão celular irreversível. Outros conceitos de choque, desequilíbrio entre a oferta e a demanda celular, o consumo de oxigênio pelos tecidos. Qual é o quadro clínico de choque? Aqui está descrito o quadro clínico de choque. Permite que eu reconheça um doente que está evoluindo com instabilidade hemodinâmica, com choque, com hipoperfusão tecidual. Vejam, está ali, como você acabou de falar, taquicardia e hipotensão. Aí eu tenho que me reportar lá a fisiologia, para eu poder entender o diagnóstico que eu vou fazer e a intervenção terapêutica que eu vou tomar. Eu preciso lá, por isso a medicina é um curso longo, os conhecimentos vão se somando para que eu possa entender mais à frente, o que eu vou fazer? Isso aqui é fisiologia cardiovascular. Quais são os determinantes do débito cardíaco? Alguém lembra? Eu preciso... E Frequência volume? Oi? Volume sistólico e resistência vascular periférica. O volume... Existem os determinantes do volume sistólico. Quais são os determinantes do volume sistólico? Isso é fisiologia cardiovascular. Retorno venoso, se não me engano, mas... Pré-carga e pós-carga, na verdade. São três. É pré-carga, pós-carga e contratilidade. Está aqui, Eu preciso saber disso para poder tratar meu doente. Está ali. Pré-carga, que é o retorno de sangue à circulação central, à câmara direita, né, e esquerda, passando ali pela circulação pulmonar. Contratilidade, que é uma propriedade intrínseca do músculo cardíaco, vai permitir que ele ejete o volume. E a pós-carga, que é a resistência imposta ao fluxo. O volume sistólico vezes a frequência cardíaca é igual a débito cardíaco. Débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica é igual à pressão arterial. Isso é fisiologia. Então, quando a doente está hipotensa e taquicárdica, o que está acontecendo? A taquicardia é um mecanismo compensatório que o organismo faz nesse momento, quando você tem diminuição do débito cardíaco, diminuição do volume sistólico, para tentar manter a pressão arterial. E isso está ocorrendo nesse contexto, que está descrito, de choque, está havendo diminuição, no caso do retorno de sangue à circulação central. Pode haver comprometimento também da função ventricular na sepse. O choque séptico, eu vou mostrar para vocês. O que é o choque séptico? Existem aqui os tipos de choque. Eu preciso me reportar aos tipos de choque.
né? São 4 tipos: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo. Como é que esses perfis hemodinâmicos são diferentes no choque séptico? Aqui eu tenho um artigo sobre choque séptico que eu posso me reportar ao PubMed. Aqui é uma revista científica. Olha a quantidade de informação que tem sobre isso, né? Aqui a definição do choque séptico e aqui os perfis hemodinâmicos do choque séptico. Esses perfis hemodinâmicos me ajudam a decidir que tipo de intervenção eu vou fazer naquele doente que está na minha frente. Então, eu estou optando, quando eu faço a opção por repor fluidos, eu estou querendo melhorar o débito cardíaco, eu estou querendo melhorar o retorno venoso, eu estou querendo melhorar o volume sistólico, eu estou querendo melhorar a pressão arterial. Então, existem motivos para que eu possa fazer fluido. Aqui são artigos sobre fluidos, Aqui um artigo que fala a respeito da correção do débito intravascular, que é um dos principais pontos no tratamento do paciente com estabilidade hemodinâmica. Vejam, quando eu estou com esse raciocínio, né, e eu estou ali, vamos fazer fluido para esse doente, vou botar isso na prescrição, isso é fruto de ciência, de medicina baseada em evidência. Eu não estou inventando nada. Eu estudei, obtive a informação e estou aplicando aquele conhecimento ali na minha prática clínica, diante de um paciente que está chocado. Isso pode fazer a diferença na evolução dele. Se eu não agir de maneira correta, o doente tem mais chance de evoluir para o óbito. Ainda mais numa situação de doença grave. Se eu não intervir corretamente, o doente morre. Mas tudo que eu vou fazer é fruto de medicina baseada em evidência. Vou mandar mais um pouquinho para vocês entenderem. Onde é que eu estou? Estou aqui. Artigos sobre fluidos. Está aqui, não. Esse aqui foi eu acabei de mostrar. Aqui. Na prática clínica, o que nos leva a tomar a decisão de repor fluidos? Normalmente o doente se apresenta hipotenso, taquicárdico, oligúrico. Esse é um artigo que se refere a isso. A gente normalmente usamos isso como trigger para fazer a reposição com fluido, a ressuscitação com fluido, o desafio com fluido, como o americano se recebe. Aqui artigos que estão nessa publicação que subsidiam esse tipo de colocação. Todos os pacientes são iguais quando eu vou repor fluido? Não, tem doentes que eu vou rapidamente repor fluido, porque ele está, por exemplo, com um choque hipovolêmico, depois da hemorragia digestiva, mas eu posso ter um doente que tem comorbidade, cardiopatia severa, idoso, e eu tenho que fazer fluido com cuidado, senão esse doente pode vir a fazer um edema agudo de pulmão, por conta do volume rápido de fluidos que eu faça, né? Se eu fizer pouco, o doente continua com hipoperfusão, fecha o rim. Se eu fizer demais, o doente evolui com um tempo maior de ventilação mecânica, sobrecarga de volume, uma mortalidade maior. São fases que eu tenho para repor fluido no meu doente grave. Qual fluido? Quando repor? Quanto repor? Vejam, essa decisão a ser tomada, ela tem todo um substrato prévio de publicações científicas e prática clínica. O que é a medicina baseada em evidência? Ela está, como eu já falei na primeira aula, ela está baseada em 3 pilares, né? A melhor evidência científica para se aplicar àquele doente, né? A experiência do médico e valores e circunstâncias do paciente. A experiência do médico você vai adquirindo com o tempo. Quanto mais você trabalhar, mais experiência você vai ter. Se eu estou entrando numa UTI agora, eu vou ficar olhando para aquilo tudo sem entender nada do que está acontecendo. Eu vou aprender. Eu tenho que ter estudado, tenho que ter sido orientado, né? Então, a gente passa por várias fases. É estudante, é estagiário, é interno, é residente, já formado, e está trabalhando lá como plantonista. Se eu entrar numa área dessa sem ter o treinamento, sem estar habilitado, eu vou fazer besteira. Eu não vou decidir de maneira correta. Entendam que a gente precisa decidir as intervenções, senão o nosso paciente morre. E decidir de maneira correta. Estão entendendo? Sim, professor. Sim, professor.
Alguma pergunta feita que vocês queiram fazer até agora? Ou não? Essa reposição volêmica é com soro, aquele cristalóide, coloide, é isso? Vou falar sobre isso. Isso está aí isso está dentro do nosso processo decisório. Concorda? Está dentro do nosso Concordo. processo decisório. Tá joia. Antes de eu progredir na aula, né, eu esqueci de fazer isso, me perdoem, né? Eu queria, digamos assim, dizer que eu estou muito chateado, triste com o óbito do professor Alfredo Guaris, o nosso professor da disciplina de segurança, né, do paciente. Eu trabalhei com o Guaris uma época da minha vida como médico. Eu era residente quando eu conheci o Guaris. O Guaris tinha um pouquinho mais de tempo de formado que eu. Em 1978, olha quantos anos tem, eu fui residente de clínica médica no Hospital Cardoso Fontes. E o Guaris, ele era staff da cirurgia geral. Ele tinha entrado através de concurso em 1976 para o INAMPS e eu fui residente em 1978. Estávamos plantão juntos. Ele era staff da cirurgia e eu era residente. Então, eu conheci o Dr. Guaris ali e aprendi a admirá-lo como cirurgião, como uma pessoa que não tinha tempo ruim para ele. Ele estava sempre disposto a resolver as coisas dos doentes, botar o doente na sala, acompanhar os doentes. Uma pessoa bastante dinâmica e excelente profissional. Depois eu fiz concurso para o INAMP, trabalhei também em 82, já me aposentei do INAMP e fui médico da aeronáutica minha vida inteira, né? Já estou aposentado também. E trabalhei na UTI a minha vida inteira, mais de 40 anos que eu trabalho na UTI. E convivi com o Guaris também em outra circunstância, quando ele foi para o HFAG, ajudar o serviço de cirurgia geral como sênior. Ele foi convidado para atuar como sênior no serviço de cirurgia geral do hospital, ensinou muita gente ali do serviço de cirurgia geral do HFAG, um serviço de cirurgia geral grande, hospital grande, e aprenderam muito com o Guaris. O Guaris, por conta dessa convivência ali na aeronáutica, acabou conhecendo como é que o sistema funciona, teve contato com os aviadores, e os aviadores, os pilotos, né, utilizam uma série de checklists, né, para a aviação se tornar segura, né? E ele acabou gostando disso e fazendo uma transferência desse tipo de raciocínio para a medicina, que a medicina também deveria funcionar de uma maneira segura, tendo processos, tendo como avaliar os vários itens envolvidos para que tal atividade pudesse ser exercida com qualidade e segurança para todos e principalmente para o paciente. E, a partir dali, ele acabou dando palestras, se tornando uma referência sobre segurança na prática clínica, segurança do paciente cirúrgico, né? E é uma pessoa brilhante como cirurgião e também como desenvolvedor dessa ideia, né? Acabou se tornando referência. E, por conta disso, acabou sendo convidado para ser responsável pela disciplina de segurança do paciente na Universidade de Vassouras. Então, uma pessoa excelente, brilhante, e eu não podia deixar passar isso assim sem comentários, né? Porque ele é a pessoa que estava fazendo a outra parte da medicina baseada em evidência, né? Dando aula sobre segurança. Acho que vocês já tiveram aula com ele, não é isso? Eu não estou enganado. Sim, a gente teve, acho que no quarto período. Quarto período. Que eu estou dando disciplina em mais de uma aula e às vezes eu me confundo. Eu dou aula de raciocínio clínico também e ele dá aula de segurança no paciente. Estava dando aula. Então, lógico, não está específico para o período de vocês, mas com certeza vocês conheceram o Dr. Guaris. Tá? Então, é uma perda e vida que segue, né? O que a gente vai fazer? Vamos continuar trabalhando, que é o que a gente tem que fazer. Bom,
voltando aqui agora à nossa aula, deixa eu compartilhar novamente com vocês aqui. Aqui está essa pergunta, né? Aqui. Qual fluido? Quando eu vou repor fluido, que é mais ou menos o que a gente já discutiu, e quanto de fluido eu vou fazer, né? Essa informação, ela também é oriunda de trabalhos científicos, onde eu vou atrás dessa informação. Aqui são vários trabalhos, aqui é um deles. Eu poderia optar por dar aula para vocês, por exemplo, de fluidos. Aqui tem uma aula de fluidos. Falando tudo sobre fluidos, tudo, né? O que é cristalóide, o que é coloide, quais são os tipos de solução cristalóide isotônico, né? Essa informação a gente vai precisar discutir. Então está aqui, né? Que tipo de fluido? Eu tenho aqui, ó, o cristalóide, características dos cristalóides isotônicos, né? A osmolaridade, a distribuição em todo o espaço extracelular, efeitos termodinâmicos máximos ao final da infusão, volume, distribuição, compartimento extracelular. Aqui, o que ocorre quando você tem a lesão endotelial, facilita o extravasamento de líquido. Existe uma história longa e aqui uma tabelinha. Professor, não está aparecendo no slide, não. Está aparecendo no slide. Oi? Não está aparecendo no slide. Não? Então, será que eu interrompi o compartilhamento? Espera aí. Eu vou compartilhar a tela, então. Desculpem. Aqui, ó. Vou compartilhar. Essa aqui é uma aula sobre fluidos. Aqui os tipos de solução, cristalóides e coloides, né? A nossa preferência inicial para reposição volêmica, ela recai sobre os cristalóides. Isso também é fruto de artigos científicos, medicina baseada em evidência, é fruto de revisões sistemáticas ou meta-análise sobre esse assunto, comparando a reposição com cristalóide e coloide. Aqui a gente tem o que significam os cristalóides em relação à osmolaridade. Aqui, o que acontece ali na membrana, na superfície endotelial, que pode facilitar a passagem de líquido para o espaço extravascular, né? Aqui nós temos uma história que tem composição do plasma e cristalóides isotônicos. O que a gente usa mais é a solução salina 0,9% e o cristalóide que a gente chama de fluido balanceado, que é o Ringer lactato. E agora, recentemente, a gente também tem o Plasmalite, onde você tem uma quantidade menor de cloro e você tem o tampão, né, que na solução salina a gente não tem, e aqui no Ringer lactato, por exemplo, a gente tem o tampão, que é o lactato, né? Aqui os coloides, né? A albumina é o principal coloide, o nosso coloide natural é responsável pela pressão coloide-osmótica do plasma. Nós já em outras épocas a gente usou, além da albumina, gelatina, a gente usou amido também. Hoje a gente não usa mais essas soluções, elas se mostraram sem resultado benéfico em relação à mortalidade, tem um custo maior e tem efeitos adversos. No caso do amido, inclusive, uma chance maior do doente evoluir com injúria renal aguda. Quer dizer, isso é tudo fruto de aqui uma meta-análise mostrando problemas em relação ao uso da albumina, né? Aqui outra meta-análise, aqui outro estudo comparando resultado de ressuscitação com salina, solução salina ou albumina, mostrando que não há diferença na mortalidade. Então, a solução salina tem um custo mais baixo, a gente vai optar pela ressuscitação do doente chocado com o cristalóide isotônico, a solução salina, o cloreto de sódio a 0,9%, ou então a solução balanceada, por exemplo, o Ringer lactato. Aqui são trabalhos sobre isso, né? Que veja bem, uma porção de trabalhos que nos dão informações, subsídios, para que eu possa ali, na beira do leito,
prescrever um cristalóide isotônico para repor o meu doente, que está hipotenso, taquicárdico, está chocado com o diagnóstico de choque séptico. Além disso, né, qual fluido repor, como eu vou repor, né, o que vai guiar a minha reposição. Isso também é fruto de publicação científica, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês novamente. Então, vou sair daqui. Espera aí, onde é que eu estou? Aqui é uma aula sobre fluidos. Vamos voltar aqui. A gente está em medicina baseada em evidência. Onde é que eu estava falando? Estava falando aqui de fluido. Aqui é uma das publicações que faz a comparação de fluido balanceado com solução salina isotônica, né? Se existe algum benefício entre uma e outra, né? Aqui é só para ilustrar para vocês, né? Como é que esse artigo, que isso é uma revisão sistemática. Então, como que é feita uma revisão sistemática? Então, tem os métodos, né? Como que os autores selecionam os artigos, como é que eles fazem a extração dos dados, os riscos de viés dos vários artigos, né? A síntese dos dados, para, ao final, ele mostrar quais foram os artigos selecionados, né? Se houve algum financiamento, a qualidade desses artigos, e ali mostrando se existe, nesse tipo de gráfico, que é mostrado normalmente quando um artigo se refere como meta-análise, se existe favorecimento a cristalóide ou coloide. E aí a gente tem a conclusão do artigo. Quando eu falo para vocês que a gente deve procurar informação, né, ter o hábito de procurar informação, esse aqui é a mesma pergunta que eu estou colocando, que tipo de fluido eu prescrevo, se eu prescrevo soro fisiológico ou prescrevo ringer lactato, por exemplo. Esse é um artigo que foi publicado agora, no dia 18 de janeiro de 2022, no New England. E ele mostra que não há diferença no resultado ali de risco de injúria renal ou mortalidade quando a gente utiliza uma solução comparada com a outra, né? É um estudo grande, muitos pacientes, aqui, 5.000 pacientes incluídos, é um estudo australiano e da Nova Zelândia, ou seja, é um estudo muito importante. Aqui, esse artigo recente teve um editorial da revista falando sobre o assunto. Esse artigo já foi incluído também numa nova meta-análise. Então, a ciência ela vai avançando com as informações para que eu possa, digamos assim, ao longo do tempo, rever aquilo que eu estou fazendo, me atualizar, né? Eu preciso estudar, né? O médico tem que ser autodidata em relação a isso, eu preciso estudar. Senão, veja bem, você prescreve lá para o seu doente, digamos que a família seja de médicos do paciente, né? E tem lá alguém que trabalha em UTI, né? E aí você resolve ressuscitar o seu doente com solução com albumina, que tem um custo maior, que não mostrou diferença na mortalidade quando eu ressuscito com cristalóide isotônico. Mas você resolveu prescrever albumina, né? Você, como médico, você resolveu prescrever. Aí o familiar vai perguntar para você, ou então o chefe de serviço, Afonso, por que você está prescrevendo albumina para o doente? Você vai responder o quê? Eu quero? Eu acho que é bom? Eu gosto de albumina? Essa resposta não existe, né? Então, tudo que nós fazemos, eu preciso ter um raciocínio científico. Eu posso até não estar, digamos assim, atualizado com aquele último artigo que foi publicado, porque eu não tive tempo de ler, não tive tempo de estudar, não tive tempo de rever tudo, mas, pelo menos, o que foi publicado nesses últimos tempos, ou até recentemente, eu tenho que estar aplicando ali, naquele doente na minha frente. É assim que a medicina funciona. Busca da melhor evidência científica para aquele doente, levando em conta a experiência do médico e valores e circunstâncias do paciente. Vejam, eu estou discutindo um item, se eu vou fazer fluido, que tipo de fluido e o quanto eu vou fazer, que eu ainda não falei do quanto eu vou fazer. Eu só estou falando de como que eu escolho, como que eu decidi fazer fluido e que tipo de fluido eu estou escolhendo. Isso é aplicação da ciência na prática médica, na prática clínica, diante de um paciente chocado. É complexo,
Porém, isso tem que estar arrumado previamente. Para eu chegar ali na hora que eu fazer a prescrição, eu falo, eu quero que faça isso aqui, esse volume, em tanto tempo. E eu vou ali para a beira do leito ver o que vai acontecer com o doente. O quanto eu vou fazer e como eu vou fazer, eu vou ficar ali próximo do doente para ver se o doente responde, se melhora os níveis tensionais, se diminui a taquicardia, se ele volta a urinar, né? Como que eu faço isso? Existe publicação sobre isso também. Publicação. Está aqui, uma publicação sobre isso. Essa publicação é uma publicação muito importante. Ela foi publicada em 2001. Tem 20 anos, 21 anos que ela está publicada. Todo mundo que trabalha em CTI conhece essa publicação. Isso chama-se terapia precoce com objetivos definidos. Isso foi criticável. Outros autores criticaram essa publicação ao longo do tempo. Já tem 21 anos. Isso faz parte também da medicina. Eu publico um artigo, outro vem e critica. Isso, digamos assim, isso é previsto. E assim a ciência vai avançando. Mas como eu faço, né? Como que eu acompanho, que parâmetros eu uso para guiar a minha ressuscitação com fluido, tudo isso está escrito também. E é como a gente vai decidir a nossa reposição. Por que eu vou fazer fluido, que tipo de fluido eu vou escolher, como eu vou repor e como que eu acompanho essa reposição. Estão acompanhando o raciocínio? Ou não? Sim, professor. Hein? Sim. Quando a gente vem aqui, eu acabei de mostrar para vocês, né, uma meta-análise em relação a fluidos, um artigo recente sobre fluidos. Se eu quiser, uma outra pergunta que eu fiz ali, né, como é que eu faço droga vasoativa? Né? Aqui, droga vasoativa, por que usar? Qual droga usar? Eu posso aqui abrir uma aula de choque. Por que eu vou usar a droga vasoativa? Quais são as drogas vasoativas? Né? O que é choque eu já falei. Tem uma aula aqui sobre drogas vasoativas. Aqui. Quais são os vasopressores, quais são os inotrópicos, efeito das catecolaminas, efeito alfa, efeito beta, qual é a dose de cada uma delas, como que eu indico, quais são os efeitos adversos, como é que eu prescrevo inotrópicos, como é que eu prescrevo, por exemplo, vasopressina. Vejam, isso é uma aula sobre droga vasoativa. Cada artigo, cada slide desse aqui é resumo, é oriundo de uma publicação científica. É oriundo de uma publicação científica. Para que eu possa, ali no meu doente, falar assim, o doente eu fiz volume, ele continua hipotenso, é um choque séptico, eu tenho que associar uma droga vasoativa. Vamos colocar no vasopressor, vamos colocar noradrenalina. Quando eu prescrevo a noradrenalina, existe motivo para a prescrição da nora. Por que você está prescrevendo nora, não está prescrevendo dobutamina, não está prescrevendo dopamina, não está prescrevendo, no primeiro momento, vasopressina? Porque tem que fazer a nora. Isso está escrito, tem publicações científicas sobre isso. Essa aqui é uma delas. Onde é que eu estou? Aqui. Está aqui. Por que usar? Tem ali um artigo que fala sobre isso, que a gente vai precisar de vasopressor se o doente não melhorou com a reposição de fluidos. Aqui, uma meta-análise a respeito de vasopressor. O autor usa o método para fazer uma meta-análise de comparação de artigos. As várias publicações que ele seleciona para fazer essa meta-análise, o risco de viés, como é que ele olha esses artigos, como é que ele discute, e para chegar à conclusão, a evidência sugere um benefício na sobrevida, melhor perfil hemodinâmico e redução de efeitos adversos para norepinefrina quando comparado com a dopamina.
a norepinefrina deve ser vista como um vasopressor de primeira linha no tratamento do choque séptico. Então, quando eu chego ali na prescrição e coloco, ou falo com a minha enfermeira, olha, não melhorou a hipotensão com a restituição de fluidos, vamos colocar a noradrenalina. Vamos fazer uma solução padrão de nora para colocar nesse doente. Por que eu estou decidindo isso? Fruto de medicina baseada em evidência. A diferença é que o doente está ali na minha frente morrendo. Eu tenho que resolver isso rapidamente. Eu não posso... Peraí, me dá um tempinho aqui que eu vou ver aqui no Google o que eu tenho que fazer com um doente que está chocado, que não melhorou quando eu fiz soro fisiológico rápido. Não. Isso já tem que ter sido previamente estudado e, digamos assim, até medularmente feito. Medularmente feito. É lógico que eu vou agir dessa forma, de acordo com como o doente se apresenta, como ele responde às intervenções que foram feitas. Eu coloquei ali qual acesso vascular, como é que eu vou manusear esse doente, né? Como é que eu vou manusear esse doente? Do ponto de vista de reposição de fluidos. Por onde eu vou administrar esse fluido? Eu vou colocar um gel? Vou funcionar uma veia profunda? Como é que eu funciono uma veia profunda? Esse é um procedimento médico que eu preciso aprender para poder usar a técnica correta, guiado por ultrassom, que normalmente hoje se faz dessa maneira, né? Diminuindo as complicações mecânicas para poder ter um acesso. O doente está chocado, eu coloquei nora, eu preciso monitorar a pressão arterial de maneira contínua. Não posso mais ficar com pressão não invasiva. Então, eu tenho que funcionar uma artéria e monitorar continuamente a pressão arterial invasiva lá no meu monitor. O doente continua chocado, ele evolui com insuficiência respiratória, acidose metabólica, hiperventila, fica cansado, eu tenho que entubar, colocar na prótese, diminuir o consumo de oxigênio. Então, eu tenho que entubar, acoplar o ventilador. Quer dizer, tudo isso são procedimentos de suporte à vida. São procedimentos que nós utilizamos para manter o doente, né? Eu ofereço suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, que é isso que a gente está conversando, para poder tratar. E vejam, eu falei agora da nora como vasopressor para sustentar a pressão arterial. Que nível de pressão arterial eu quero obter? Qual é o nível de PAM que eu quero obter? Tudo isso é fruto de publicações científicas. Aí alguém pode me perguntar, Afonso, o doente está com uma infecção, você ainda não fez o antibiótico. É verdade, eu botei lá. Itens a serem discutidos. Choque séptico é sinônimo de coleta de culturas, hemoculturas, né, fluidos biológicos, a cultura, urina, secreção traqueal, hemocultura. E, no intervalo de tempo de 1 hora, início de um esquema antimicrobiano empírico para a cobertura dos micro-organismos que mais provavelmente estão causando aquela infecção. Então, eu tenho que fazer isso tudo que eu estou falando, mas dentro de 1 hora eu tenho que ter colhido as culturas e dentro de 1 hora eu tenho que ter prescrito os antimicrobianos. Como é que eu prescrevo antimicrobianos? Também tem um raciocínio científico em cima disso. Como é que eu reconheço a infecção? Como é que eu identifico o foco da infecção? Quais são os micro-organismos mais prováveis que estão causando aquela infecção? E como é que eu dou uma cobertura antimicrobiana empírica inicial adequada? Depois que chegar o resultado da cultura, eu ajusto. A gente chama isso de descalonar. Vejam, tudo isso está dentro do pacote para atender um doente com choque séptico. É medicina baseada em evidência dentro da terapia intensiva. Perguntas? Eu quero ouvi-los. Não tem pergunta não, professor. Não? Mas vejam, vocês entenderam que para eu decidir agora, eu preciso ter recorrido a publicações científicas para saber o que eu faço agora?
Entenderam isso? Só que essa informação, né, essa organização, essa coleta de dados científicos para eu poder agir agora, eu tenho que ter feito. Eu tenho que ter feito. E atualizado constantemente, né, professor? Oi? Tem atualização constantemente, né? Você não precisa ser um maluco para todo dia ir atrás de informação nova, né? Eu acho que você tem que ter o hábito de estudar. O hábito de estudar faz parte da atividade do médico. Eu tenho o hábito de estudar. Eu hoje estudo menos do que eu estudava há 30 anos atrás, porque meus objetivos de vida são um pouco diferentes, mas eu continuo atuando como médico, discutindo o caso, como coordenador técnico, dando aula. Então, para eu estar aqui conversando com vocês, eu preciso ter estudado. Não preciso ter lido o artigo que saiu ontem. Não preciso fazer isso. Porque se alguém fala assim, Afonso, ontem saiu um artigo que não se usa mais na hora. Está publicado lá na Nature. Eu vou dizer o seguinte, parabéns, me mostra esse artigo e vamos todos aprender. Porque é impossível você acompanhar o número de publicações que são feitas a cada dia sobre determinado tema. Por exemplo, sepse, uma época da minha vida que eu fiz mestrado e doutorado, e a área que eu escolhi para fazer de doutorado era uma área que era, digamos assim, tinha poucas publicações naquele momento sobre o tema, eu entrava para ver publicações que me interessavam, né? Na área de... Primeiro que eu sou intensivista, então eu tenho que ter interesse para estudar sepse. Então, eu posso dizer para vocês, todo dia entra no PubMed 30 artigos sobre sepse. Todo dia. Eu vou ler 30 artigos sobre sepse todo dia? Não vou ler. São artigos originais que estão ali. Eu posso até um ou outro eu olhar, mas eu não vejo isso todo dia. Já houve época da minha vida que eu via, hoje eu não vejo mais. Mas todo dia eu sei que entra 30 artigos sobre sepse no PubMed. E ninguém vai ler 30 artigos todo dia sobre sepse. Quando a gente, eu mostrei para vocês, meta-análise, a gente tem aquela pirâmide de evidências, né? Opinião de especialista, relato de casos, caso-controle, trabalhos, estudos observacionais, trabalhos randomizados controlados, as meta-análises, que está lá no topo, revisão sistemática, meta-análise está lá no topo. O que a meta-análise e revisão sistemática faz? Ela pega tudo isso que foi publicado durante um período e me mostra de maneira, faz uma síntese, mostrando o que todos aqueles artigos eles me estão dizendo hoje. Então, eu pego ali, num universo de 5 anos, de 10 anos, tudo que foi publicado, que tem qualidade, publicações com qualidade, sobre um determinado tema, e aquela meta-análise me diz, né, ali, analisando tudo que foi colocado nas publicações, me fazendo uma síntese sobre aquele assunto. Foi o que eu mostrei para vocês em relação a fluidos e em relação ao uso de vasopressores. Então, quando a gente quer uma informação qualificada a respeito de um determinado tema, eu posso ver tanto um artigo original randomizado, um estudo randomizado controlado recente, né? Eu posso ver uma revisão sistemática, uma meta-análise de um determinado tema, e aquilo ali vai trazer para mim um resumo de tudo aquilo que já foi publicado. Eu posso também, dentro do contexto de medicina baseada em evidência, eu me referir a um guideline. Eu não estou entrando nesse método, eu vou falar isso para vocês em outra aula, sobre o guideline. O que o guideline faz? O guideline faz a mesma coisa com um pouco mais de digamos assim, ele tenta simplificar mais para o médico o que ele deve fazer. Quem faz o guideline? Normalmente quem faz o guideline são as sociedades médicas. As sociedades médicas se reúnem e publicam guidelines sobre determinado tema, que fazem isso também. Vêm todas as publicações e constroem um guideline. Eu vou falar sobre isso em outra aula para vocês. E nós podemos utilizar isso também dentro da medicina intensiva. Então, só para a gente fechar aqui, para que vocês entendam. Veja bem, aqui.
Só para que vocês entendam. Está aqui, ó. Estão vendo o slide? Estão, né? Estamos sim, professor. Tá passando, professor. Pode Esse botar. documento é um documento livre na internet. Se eu quiser estudar tudo sobre o que eu vou fazer com doente séptico, eu vou ali. Vou ali. Aqui é um guideline da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, com vários outros autores internacionais, me falando tudo que eu tenho que fazer. Eu posso lê-lo e aprender o que eu tenho que fazer. Então, o guideline, ele facilita a minha vida. A meta-análise, ele facilita a minha vida. O hábito de procurar informações novas a respeito de um tema também me ajuda, facilita a minha vida também. Eu vou deixar para mostrar para vocês como que um guideline é construído em outra aula. Tá? Que a gente ainda tem mais... Eu acho que são 2 aulas antes da avaliação. Alguma pergunta? Por aqui não, professor. Não, professor. Mas deu para entender a mensagem da medicina baseada em evidência em terapia intensiva e medicina intensiva? Deu sim. Eu sim, professor. Eu sim, professor. Olha, então, um abraço para vocês. Podem botar a presença, a matrícula e sair de sala. Um abraço, hein? Boa noite para vocês. Até a próxima, hein? Obrigado pela aula, professor. Um abraço. Boa noite, professor. Um abraço para o cachorrinho aí também.